Olá, estamos de volta para mais uma entrevista. Eu, Ana Paula, juntamente com o jornalista Arno Kunzler, jornalista Juliano De Luca e o diretor do jornal Presente Rural, Selmar Marquezin, vamos conversar e receber hoje uma visita que esperávamos há um certo tempo. O diretor-presidente da Cooperativa Lar, Irineu da Costa Rodrigues. Seu Irineu, bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite já represado. E, de fato, eu precisava vir aqui para conhecer todas as instalações do Presente, que é um jornal que é para a região, acho que para o estado e para o país na área do agro, é bem importante, é um ícone, e também para interagir aqui com vocês, com o jornalismo do Presente. Doutor Irineu, se me permite chamá-lo assim? Irineu, né? O senhor passa por um momento de grandes mudanças, tanto na política brasileira como nas empresas que o senhor interage. Nós tivemos a mudança do governo brasileiro em 2023. Estamos tendo agora a mudança do presidente da Frimeza, que é uma empresa que o senhor tem relacionamento direto nos negócios. E temos uma mudança também no presidente da Copagril, que é uma empresa que o senhor trabalha diretamente através das empresas adquiridas aqui em Marechal Rondon. Qual dessas mudanças lhe preocupa mais? Não tenho dúvida de que, a nível federal, é uma mudança de sinal, né? Uma mudança de rumo. Causa uma preocupação? Sim, eu acho que algumas coisas precisam ficar claras, não pode acontecer. Nós convidamos, acreditamos muito no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. E nós trabalhamos fortemente para eleger deputados aqui do agro e da nossa região. Poderíamos enumerar 9 deputados que nós trabalhamos firmemente, porque independente de quem fosse o presidente da República, nada acontece na democracia que não passar pelo parlamento. E a Câmara dos Deputados é que, para nós, onde as políticas agrícolas, onde as coisas passam ou não passam. O agro, ele se tornou muito importante para o país. Eu acho que, independente do presidente que houve nas últimas 3 décadas, sempre o agro foi considerado. E eu não vejo como não deva ser considerado. Agora, tem ameaças? Tem. De tributação, como a Argentina, embora o governo do Estado nos decepcionou nessa área, foi surpresa. A questão dos movimentos sociais, entre aspas, né? A questão indígena, a nossa região aqui tem uma ameaça, a questão do MST, né? E as decisões do judiciário que, não estão levando, a minha forma de ver, muito, vamos dizer, a letra da lei. Eles estão decidindo e fazendo jurisprudência, e muitas coisas que já foram julgadas estão sendo, na área de tributação, estão sendo revistas, e isso gera uma grande insegurança. O senhor esteve mais fortemente, talvez de todos os cooperativistas do Paraná, o senhor esteve mais fortemente envolvido na campanha, né? O senhor já está preparado para assimilar as mudanças e trabalhar com os novos interlocutores do governo? O senhor tem tido bom contato com os novos interlocutores? Totalmente preparado. Eu acho que era um dever de consciência de fazer uma manifestação política que fiz. Então tinha que fazer, tanto pelo rumo do país, que eu tinha um medo do que aconteceu, né? Agora temos que, com otimismo, ajudar, nós estamos no mesmo barco, contribuir. Mas, então, é vida que segue, não vai ter nenhuma dificuldade. Eu já tive a oportunidade de estar na quinta-feira, semana passada, com o ministro da Agricultura. Ficamos mais de 1 hora conversando sobre os assuntos nossos. Ele é um homem do agro, né? Ele tem o DNA do MT. Isso preocupa um pouquinho, porque ele olha muito grãos, logística no Centro-Oeste. E nós somos uma agricultura diferente. A agricultura do sul do estado é uma agricultura familiar, cooperativista, de união. Então, é isso que precisa ser levado aos governantes, de que o MT é importantíssimo para o país, sem dúvida, mas o país é muito diverso, né?
Então, falei longamente com ele, falei de cooperativas que ele não conhece muito, embora seja um paranaense, né? Eu acho que foi uma boa conversa. A equipe que o ministro da Agricultura está montando é uma equipe extraordinária, é reconhecida, mas todos estão aplaudindo. Então, por aí é um bom início. Vamos falar das outras mudanças. A Frimeza, o senhor está presenciando uma mudança, saindo um líder cooperativista para entrar um técnico na presidência da Frimeza. Como o senhor acompanha esse processo? Essa mudança nós fizemos ela. Ela já era aguardada há um bom tempo. Nós já fizemos essa mudança na Cotriguaçu. Hoje a Cotriguaçu tem uma diretoria que são os 4 presidentes das cooperativas filiadas. E nós contratamos um superintendente. Então não muda muito. Só que na Cotriguaçu, um dos 4 presidentes, ele ocupa a cada ano a presidência da Cotriguaçu. Mas que é muito parecido com o que nós vamos fazer na Frimeza. Por que na Frimeza era muito esperada essa mudança e nós realizamos ela ao longo? Ela foi uma ideia amadurecida, porque as cooperativas estão se desenvolvendo muito. Não vai ser possível que venha um agricultor, né, um empreendedor que tenha sido bem sucedido, que ele até tenha estudado bastante, para pegar uma empresa desse porte complexa, uma empresa que está no mercado. Então, a Frimeza vai ser assim daqui para frente. Os 5 presidentes das filiadas formam a diretoria, só que nenhum deles vai exercer a presidência em rodízio como é na Cotriguaçu. Não, nós vamos contratar um presidente de mercado. E, por sorte nossa, nós temos uma pessoa preparada internamente para fazer o início da jornada. Não sei se vai ser 4 anos, 8 ou 12, mas de 12 anos não vai passar, e pode acontecer que ele não tenha sucesso, e que a gente tenha que buscar um presidente, digamos assim, qualificado, mas com uma história de resultado. E é isso que eu penso que no futuro vai acontecer com todas as cooperativas. Vamos pegar a maior cooperativa do país, do estado, a Coamo. A Coamo fez essa passagem, onde o presidente, o sempre-presidente Haroldo Galassini, ele presidiu o conselho. Claro, ele está todo dia na cooperativa. O Cocamar fez isso. Mas a Coamo foi buscar um presidente e encontrou no seu quadro, lá em Paranaguá, o superintendente, que foi numa pesquisa, fizeram uma análise, o mais preparado para o cargo. Então, também a Coamo tem hoje um presidente contratado, e a Frimeza vai ter também. Então, de uma forma muito natural, eu acho que a necessidade está levando a esse modelo de gestão. E na Copagril, o senhor acompanhou o processo sucessório, certamente, e qual é a sua expectativa com o novo presidente? Primeiro que eu tenho uma grande amizade com a Copagril, desde os diretores que saíram, como também o Eloy. Sou amigo particular do Ricardo Chapra e tenho enorme admiração por ele. É uma pessoa super íntegra, extremamente dedicado, mas a Copagril, pelo que acompanhamos, eu não vi muito o processo interno, precisou fazer uma renovação. Então, o vice-presidente está assumindo, ele viveu aí os últimos anos junto com o Ricardo, adquiriu experiência, e se ele souber ter um bom entrosamento com o conselho, eu acho que ele vai fazer isso, e ter uma boa equipe de gestores, eu acredito que a Copagril está no rumo certo. E eu já dizia para o Ricardo Chapla, nós vimos uma cooperativa que precisou, inclusive, sair de alguma atividade, que é a Coagro, lá de Capanema. Ela ficou menor, mas fez uma boa gestão, e hoje é uma cooperativa super capitalizada, atendendo bem o seu associado. A Copagril tem um potencial maior, está numa região com potencial maior e com um quadro de associados que gosta da Copagril, que vive o cooperativismo. Então ela tem uma oportunidade muito maior de ter sucesso que a Coagro, e eu acredito que isso vai acontecer. O senhor tem
há dois anos, né? O senhor tem um empreendimento, a LAR tem um empreendimento em Marechal Cândido Rondon, que é o frigorífico que era da Copagril, o abatedouro de aves, e que o senhor tem anunciado já em algumas outras ocasiões que tem projetos de ampliação para esse frigorífico. Quais são os próximos passos e qual é a expectativa que o agricultor, que o associado da Copagril e da LAR podem ter em relação ao crescimento do abate de aves em Marechal Cândido Rondon? Nós temos todo um planejamento feito, e não é de agora, já desde o começo de 2 anos atrás, que ele está em curso. Primeiro, nós tínhamos que resolver uma série de gargalos internos que tinha nessa planta, como tinha também a indústria de rações de Entre Rios do Oeste. Aqui, no tempo da Copagril, vamos voltar aqui há 2 anos e 1 mês atrás, a Copagril não tinha água suficiente, ela comprava água. Como também a Frimeza passou por falta de água aqui, como a Soros também passou. Mas a Copagril, ela já tinha dado um encaminhamento na solução da água. A LAR pegou aquele projeto que já existia e nós colocamos em prática. E em 2 meses, a LAR deixou de comprar água e passou a ter água própria, com um custo bem menor. A viabilidade desse frigorífico começou por ali, pela água. Depois tinha uma série de melhorias no processo que precisava ser feito e que foram feitas ao longo desses 2 anos. Muito investimento, menos que Entre Rios do Oeste, mas muito investimento. Nesse momento nós estamos investindo em torno de 38 milhões, agora imediatamente 23 milhões, estamos ampliando câmara, resolvendo uma série de gargalos. Nós, para podermos aumentar a atividade aqui nesta planta, nós precisamos 2 médicos veterinários. O Ministério da Agricultura não disponibiliza. Só tem um caminho. O 2, o ADAPAR CD, médicos veterinários. A ADAPAR não faz isso porque falta no seu quadro também, para fazer toda a questão da sanidade. Então o resto é a prefeitura. Abrir um concurso, aí tem que ter um projeto, passar pela Câmara, tudo isso passou. E proximamente, eu acredito que não leva 2 semanas, eu estive com o prefeito hoje de manhã, a partir das 9 horas, o prefeito Márcio, mas isso já está costurado ao longo de 1 ano, só que agora resolveu. Acredito que em 2 semanas o município vai estar contratando os 2 médicos veterinários, selecionando o concurso, e ele vai colocar esses 2 médicos veterinários à disposição do MAPA, do Ministério da Agricultura, que vai treiná-los para, junto aos 2 médicos veterinários que tem do CIF, ter os 4 profissionais que precisa. Com isso, a LAR, com esses investimentos que está fazendo, nós vamos elevar o abate de 165 para 185 mil frangos dia, agora, muito rápido. Nós queremos até o meio do ano começar a bater aos sábados e queremos até o final do ano, o começo do próximo ano, abater aos domingos, inclusive. Para isso, vai precisar 1.000 funcionários. Há quem diga que não existe 1.000 funcionários na região disponível, que já tem falta de mão de obra. 1.000 a mais. 1.000 a mais. Nós já crescemos o quadro, nós estamos hoje com 1.800. Não, nós estamos hoje com 2.500 funcionários, sendo 1.500 de Marechal Rondon e 1.000 dos 10 municípios vizinhos. Então, essa, Arno, que é o planejamento da LAR, que está em curso, né? E para isso vai precisar mais aviários, naturalmente, né? Mais galpões. Isso também está em curso. Nesse momento, a LAR está produzindo mais pintainhos, ovos férteis. Nós já temos hoje 10 produtores produzindo ovos férteis, que era uma coisa que só a LAR fazia. Nós temos, inclusive, um empreendedor de Marechal Rondon que está fazendo um empreendimento em Matelândia para produzir ovos férteis numa propriedade da cooperativa LAR, que cedeu em comodato por 25 anos, podendo renovar depois. A indústria de rações nossa, nós vamos falar em pessoas, saímos de 60 funcionários quando pegamos há 2 anos atrás para 180 hoje. Foi a indústria que mais investimos, não foi no frigorífico, foi na indústria de Entre Rios do Oeste.
Toda a ração que vinha para os integrados há 2 anos atrás era ração farelada. Ração farelada não tem uma boa conversão, não tem um bom ganho de peso. Nós investimos, não gostaria de errar nesse número, mas em torno de R$60 milhões na planta Entre Rios do Oeste, por isso que ela triplicou o tamanho dela, o número de funcionários. Nós importamos 2 peletizadoras. Hoje toda a ração que é fornecida aos integrados aqui vem dessa indústria, num raio menor, no centro de produção. Então nós melhoramos muito a qualidade da ração, não só a qualidade nutricional, quanto a forma em que é fornecido nas granjas, que tem um aproveitamento melhor. Então, assim, nesses 2 anos, a Lar investiu muito. Nós fizemos aqui, com certeza, uma dezena de reuniões com os integrados. Eu vim em diversas reuniões, porque os integrados aqui da Intercooperação, eles precisavam conhecer como é que a Lar trabalha. Mas nós precisamos ouvir eles também, porque eles poderiam ter ideias e formas que desejavam que se trabalhasse, que fosse mais adequado. Eu vou citar um pequeno detalhe. O integrado se queixou que a gente chegava com 5 cargas de ração para ele durante a noite. Então chegava um caminhão à meia-noite, outras 2 horas, outras 4 horas, outras 6 horas, e ele não conseguia dormir. Louco. Aí nós precisamos fazer comboio de caminhões para chegar todos juntos, para que a descarga fosse no momento e ele pudesse ter descanso. Então foi um pedido que foi feito para dar um pequeno exemplo, né? Como a gente gosta de ouvir, nós gostamos de nos adaptar. O momento político de instabilidade ainda, com a mudança de um governo para o outro, e os juros altos, são impeditivos para a implantação dos aviários que a Lar está necessitando para essa ampliação? Dificulta. Nós temos que aguardar o plano safra, que é anunciado no mês de junho, que venha mais recursos e que venha recursos numa taxa de juros que seja adequado à atividade. Mas eu diria assim, um novo entrante, um novo associado, integrado, normalmente quando ele vai entrar é porque ele tem um pouco de recurso próprio. E aí ele complementa com o financiamento. E quem já está na atividade, ele moderniza, ele amplia. Então, isso sendo feito aí por centenas de integrados, nós acreditamos que essa evolução que vamos ter de 165 mil frangos por dia para 185 mil, depois trabalhar os sábados e trabalhar o domingo, nós estamos dobrando o número de frangos abatidos nessa planta. Presidente, eu queria falar especificamente sobre a produção de pintainhos. Hoje a Lar já atende toda a demanda da cooperativa. Vocês têm um projeto de ampliação ali em Itaipulândia. Como é que está esse cenário? Nós não atendemos toda a demanda, mas já estamos em 90%. E a Lar corre atrás, né, para a gente atender a demanda. O problema que tem é que cada vez que nós estamos perto de atender a demanda, há uma ampliação. E aí continua o déficit, né? Mas nós investimos assim pesadamente numa fazenda aqui subsede, né? Santa Helena. Pegou uma foto aérea lá, uma coisa maravilhosa, o que a gente fez ali em poucos anos. Nós duplicamos o tamanho do incubatório de Vila Celeste e Santa Helena. Nós implantamos um novo incubatório em Itaipulândia e que agora está sendo duplicado, né? E nós temos toda essa produção de ovos férteis sendo feito já por uns 8 a 12 integrados, eu não tenho bem esse número. Então nós estamos caminhando firmemente para a autossuficiência. Mas que quando a gente está perto, a gente aumenta a produção e aí continuamos dependendo um pouco de terceiros. Joia. Fala um pouquinho do faturamento da cooperativa em 2022, mais de 21 bilhões e com um resultado muito expressivo também. Num ano muito difícil, né, Cirineu, com quebra de safra. Qual foi a mágica para atingir esses números? É que nós vimos estruturando a cooperativa para operar com mais volume de produção. Na avicultura, por exemplo, mas na suinocultura também. Hoje a Lar tem suínos para atender
a necessidade da Frimeza quando elas fizeram o segundo estágio do abate em Assis Chateaubriand, que vai ocorrer no final do ano. A LAR está com toda a produção de campo feita. Hoje, ali já tem a Frimeza, nós estamos vendendo suínos para mais 4 ou 5 indústrias, como a Friela, como a Frivate, por exemplo. Vou citar duas aqui da região. Nós investimos muito em novos armazéns, novas moedas no Mato Grosso do Sul. Nós temos alguns investimentos também aqui na região. Então, com um volume maior de produção de grãos, um volume maior de pecuária, isso leva também um volume muito maior de venda de insumos para a agricultura, para a pecuária. Sim. Então, tudo isso somado é que fez com que nós crescemos a receita líquida 28,4%, né? O faturamento em 27%. Acho que é o segundo melhor resultado do cooperativismo do Paraná? Nós alcançamos algumas marcas agora que nós não queremos dizer que a gente se orgulha disso ou que quer manter. A LAR se tornou, em tamanho, a segunda maior cooperativa do Estado e talvez do país. Porque no faturamento nós ultrapassamos a segunda e a terceira. Então, de quarto lugar, pulamos praticamente. Só atrás da Coamo agora? Sim. Atrás da Coamo? E em resultado financeiro, literalmente, de segundo lugar. E para 2023, existe uma meta traçada de quantos por cento vocês pretendem crescer no faturamento? Nós temos uma meta de faturamento de 24 bilhões e chegar a um resultado financeiro semelhante ao que atingimos esse ano. Está traçado. E a perspectiva para esse ano? 2022 foi cheio de desafios, teve quebra de safra. Esse ano, ao que se projeta, a safra deve ser boa? Só aí já dá um caminho de que deve ser um ano menos desafiador? Eu acredito que vai ser um ano muito melhor, né? O que nos ajudou ano passado também foi a safra de milho recorde. Nós vamos ter uma muito boa safra de milho, de soja melhor, o ano passado frustrou. Aqui na região nós vamos ter uma boa safra de soja e no Mato Grosso do Sul melhor. Então nós estamos falando uma safra muito boa, nós estamos falando com uma safra boa a mais, né, de soja. O milho, o soja vai ser colhido um pouquinho mais tarde que o ano passado. Então o milho está sendo implantado um pouquinho mais tarde. Isso pode ser uma ameaça de milho plantado mais tarde ter uma geada? Sim, mas é uma ameaça pequena. Então, se tivermos duas safras boas, soja e milho, com a pecuária do tamanho que nós temos e hoje com a fatia de mercado que nós temos na área de insumos, nós vamos conseguir superar os 24 bilhões com toda certeza. O senhor falou em desafios, talvez um desafio que esteja posto aí é a influenza aviária, né? Que está bem próximo do Brasil. Como é que a LAR tem visto esse cenário? Ontem nós tivemos uma reunião, um show rural Copavel, com o governador do estado, acompanhado de 4 secretários, de 5 deputados estaduais e o setor da avicultura. Onde nós tínhamos representantes do norte do Paraná e aqui do oeste do Paraná. Uma reunião extremamente positiva, durou em torno de 1h20, nós abordamos 6 assuntos com o governador e a equipe dele. O assunto primeiro, prioritário e urgente, é a ameaça da gripe aviária. Porque a América do Sul nunca não tinha nenhum caso, agora na costa do Pacífico, desde o Chile até a Colômbia, Venezuela, passando por Peru, Equador, todos têm focos, e agora chegou a Bolívia, ou seja, está muito do lado do Brasil e do Paraguai. Nós temos hoje 4 países que não têm registros de gripe aviária, que é o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e o Brasil. O ciclo das aves migratórias está terminando. Então, tem uma torcida que elas vão embora, né, e que aquilo que ficou consiga ser contornado e que não se alastre. Mas há uma ameaça concreta de que um risco que nós podemos ter algum foco. Quando eu estive com o ministro da Agricultura, na quinta-feira, semana passada, esse assunto foi tratado. Ontem foi o primeiro assunto a ser tratado com o governador e tem ações a serem desenvolvidas. O governador se comprometeu de falar com o ministro da Agricultura
para redobrar os esforços, como também o Paraná. Tem reunião na próxima semana com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para esses 3 estados, inclusive, adotarem uma política que lá na UEA isso é visto no mundo todo, que é o compartilhamento. O que é isso aqui? Uhum. De uma parte do país, nós aqui pertencemos à região sul. Se nós não tivermos na região sul nenhum foco de gripe aviária, embora possa ter no Amazonas, não quer dizer que o Brasil tem gripe aviária. Uhum. Então, a formação de um bloco. De um bloco, exatamente. Então, isso é algo que já devia ter sido feito já em termos de a gente blindar essa questão da sanidade, mas tem muitas coisas que a gente aprende ou na dor ou com a ameaça da dor, que agora é uma ameaça. Então, acredito que... E esse bloco, internacionalmente, ele vai ser reconhecido, por exemplo? O governo brasileiro tem que levar isso aqui até o UEA para reconhecer. E é fácil fazer isso? Fácil não seria a palavra, trâmite, né? Burocrático, e que eu acho que não deve ser difícil de ter um regime de urgência, porque o mundo todo está precisando do frango brasileiro. Uhum. É com a ameaça, com o problema da gripe aviária agora aqui na América do Sul, algumas portas estão se abrindo para o frango brasileiro, porque tem mercados que convivem com consumo de países que têm gripe aviária, e tem países que não convivem. Então, aqueles países que não convivem, eles querem ter uma aproximação maior com o Brasil. Muito bem, senhorino. Está colocado aí, né? O senhor tem mais algumas considerações para serem feitas, especialmente relacionadas aos investimentos que a LAR está fazendo, não só em Marechal Rondon, mas em outras plantas industriais e ampliação de negócios pelo Brasil? Eu acho que na área de investimentos, acho que cabe aqui sim uma pequena reflexão. A LAR investiu muito nos últimos 4 anos. Em 2019, 2020, 2021 e 2022, a LAR investiu em média acima de 800 milhões desses 3 anos. Ao longo desses 4 últimos anos, incluindo 2019, a LAR investiu 3 bilhões e 53 milhões de reais. Foi a cooperativa que mais investiu no país. Nossa. Ela ficou pronta. Um dia eu associado, pessoal, nós ficamos prontos. Agora, recuperar o capital de giro, reduzir o grau de endividamento, vai investir menos. Mas se investir menos, significa que nós não vamos parar. Nós vamos investir esse ano 600 milhões. É muito menor do que os 800 em média que investíamos. E se nós investimos 900 milhões, digamos, nesses anos aí, 800 milhões, com faturamento de 17, 19, é uma coisa. Agora, investir 600 com faturamento de 24, isso dá 2,5% da receita líquida da LAR. E nós tínhamos como meta nunca passar de 3,5% da receita líquida. Então, eu acho que a LAR... Agora, esses 600 milhões que vamos investir é em toda a cooperativa. É em Marechal Rondon, é nas outras 3 plantas de abate de frango, em algumas unidades é um secador novo, é um tombador, é um silo novo, é uma máquina de pré-limpeza. Frota, a LAR tem uma frota hoje de 1.800 veículos, considerando automóveis pequenos também, e máquinas agrícolas como pá, cadeira, empilhadeiras. Então, todo ano, necessariamente, a gente tem que fazer uma renovação, para não começar a sucatear. E sempre, quando o ano é bom, a gente amplia um pouquinho. Se vocês observarem hoje, praticamente nenhum veículo que nós compramos da Copagril está girando. Praticamente todos são novos, porque precisou atualizar. Veículos para entregar ração e para recolher frango, entregar pintainhos, ele não pode parar. Normalmente são veículos com máximo de 6 anos de vida e chegam a 800 mil quilômetros, quer dizer, roda muito. Né? Então o pneu tem que estar bom, tudo tem que estar em dia. Em que momento o senhor percebeu, ou a LAR percebeu, que era preciso investir muito na ampliação dos negócios para atingir resultados tão auspiciosos como estão sendo alcançados? É assim, eu aprendi que a economia é a ciência das quantidades. Então, se você tem um grande faturamento, você dilui o custo e você tem melhor resultado financeiro. Então,
Isso foi o que a gente perseguiu assim de forma obstinada. A gente planejar 10 anos e cada 2, 3 anos rever o planejamento para atingir o tamanho que nós temos hoje. A LAR está pronta, ela atingiu o tamanho que ela queria ter. Muito bem, senhor. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Estamos sempre de portas abertas, né? Aqui o senhor se sente em casa e os cooperativistas, de modo geral, sempre encontrarão aqui uns aliados de primeira hora, né? O agronegócio, como o Selmar, o senhor já citou do Selmar, nós há 20 anos trabalhamos com o agronegócio e estamos empenhados para dar visibilidade para as causas que movimentam esse setor. E pode contar sempre com a gente, quando o senhor precisar, quando a cooperativa precisar, estamos sempre aqui à disposição. E quero aproveitar para lhe parabenizar, né? O senhor é uma das lideranças cooperativistas mais ousadas, né, em termos de negócios e também pelas suas posições políticas claras, né? O senhor defende os negócios, defende o agronegócio de forma muito contundente. Parabéns, presidente. Muito obrigado, senhor Irineu. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O Presente, você bem informado.